isso aí, senhoras e senhores. Espera aí que antes de começar... Opa! Vamos falar sobre o que hoje, não, Bruno? Sobre água? Sobre água. Então, ó, se hidrata bastante. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. E aqui você sabe, o assunto é direto ao ponto. Aqui, o apresentador Danilo Santos e ao meu lado, meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, meu amigo querido, hoje a gente vai se hidratar, não é? Exatamente. E vai saber muito mais sobre o serviço autônomo de água. Como é? Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. Perfeito. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba, o SAI Sorocaba, para a gente saber como que funciona, quais as curiosidades, questões de consumo, economia, o que a gente está como a gente está vivendo com esse tempo seco. Então, é importante a gente saber de forma educativa, didática. Exato. E para nos atender e te atender dessa forma, nós vamos receber hoje o Vinícius Popisti, que é da Educação Ambiental. Educador ambiental, melhor assim, Vinícius? Isso mesmo, nós somos educadores ambientais. Bem-vindo e obrigado pela sua participação. Conta um pouquinho quem é você, o que você faz, há quanto tempo você está aí no Serviço Público de Sorocaba. Chega mais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Vinícius Popisti, eu sou educador ambiental do SAI há mais de 10 anos. Eu estou no SAI desde 2011, né? Então entrei no SAI com 18 anos no concurso público. E depois eu fiz faculdade, migrei de área lá dentro diversas vezes e aprendi como que funciona a estrutura do SAI na prática, né? Trabalhando lá todo esse tempo. Perfeito. E para a gente começar aqui essa rodada de bate-papo, né? O SAI é um negócio enorme, né? Que cuida da cidade, são quase 750 mil habitantes aí, jogando para cima aqui. Conta um pouquinho para a gente, Vinícius, né? O que o SAI oferece tanto para a cidade e quais as funções que ele tem, para quem entende o que o SAI de fato faz e representa para a nossa cidade. O SAI é uma autarquia municipal criada, né, por meio de uma lei no município. Ele tem a função de cuidar dos serviços de saneamento básico da cidade. Então ele transporta, leva para as pessoas água tratada, coleta o esgoto, trata o esgoto, né, dá a destinação correta para esse esgoto e também faz a gestão e o manejo da drenagem das águas pluviais na cidade, né? Então nós cuidamos em termos mais leigos da água potável, do esgoto e da água da chuva. Certo. E a gente tem as famosas ETA. Exatamente. São tratamento. Então, quando você fala de águas pluviais, são as águas de chuva que estão reaproveitadas? Como é que funciona esse sistema? Então, nós pegamos a água bruta, que é a água da represa, lá de Tupararanga, ou do Ipaneminha, ou do Córrego do Ferraz, a própria água do Rio Sorocaba, na ETA Vitória Régia. ETA é a abreviação da Estação de Tratamento de Água. Né? Então, nós temos 3 ETAs na cidade. Nós temos a ETA Dr. Armando Panunzio, mais conhecida como ETA Cerrado, que é a maior e mais antiga. Nós temos a ETA do Éden, que fica na região do Éden. Nós temos a ETA Vitória Régia, que fica na Amparo Silva Saladino, que foi a última ETA construída. A mais recente, tem uma tecnologia bem moderna também de tratamento. E essas escolhas estratégicas para a região é para facilitar a questão logística, de abastecimento, como é que funciona? Exatamente. A gente também fica em alinhamento com o plano diretor, vê aonde a cidade está crescendo, expandindo, e as ETAs elas ficam estrategicamente próximas a esses locais, né? Curiosamente, a ETA Cerrado, que é a ETA mais antiga da cidade, ela foi construída num ponto alto da cidade, porque o centro fica na região mais baixa. E estrategicamente, a ETA recebe a água bruta lá da represa de Pararanga em Votorantim por gravidade. Então não gasta nenhuma energia elétrica para receber a água bruta que vem lá da represa de Pararanga. Então ela vem por gravidade até a estação de tratamento. O tratamento é realizado, né? O que é o tratamento? É a limpeza dessa água, transformar a água em potável para a população. E depois que essa água está tratada e apta para distribuição, ela vai parcialmente por gravidade na cidade também. Então você economiza muita energia elétrica. Bacana. Perfeito, que legal. Você vê que não é feito, as coisas não são feitas por acaso. Vamos fazer aquele bairro ali, né? Sei lá, gostei daquele bairro, gostei daquela galera, vamos fazer ali, né? Então, é estratégico tudo para poder atender você, né? Munícipe aí que está nos assistindo. E já que a gente está fazendo aqui um bom serviço, né? Levando informação, não custa nada o quê? Se inscrever no canal. Então, ó, se inscreve no nosso canal aí, dá o joinha e compartilha para que todos fiquem sabendo, até porque nós vamos falar aqui hoje sobre muita coisa a respeito do SAI, sobre águas, tirar dúvidas, curiosidades
locais. Tá muito bacana o podcast de hoje. Bom, nós estamos então aqui com o Vinícius, que é educador ambiental. Fala um pouquinho para nós sobre a educação ambiental, a importância dela. Imagino que seja principalmente a conscientização, né, do uso correto das águas. Fala um pouquinho para nós aí sobre a educação ambiental. Exatamente. Na cidade, nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, que tem um programa de educação ambiental fantástico, preservação da fauna, da flora. A educação ambiental do SAI é voltada à preservação dos recursos hídricos e uso racional da água. Certo. Então, para nós, no SAI, a educação ambiental, ela tem o princípio de formar o pensamento crítico dos cidadãos que passam por lá, para que ele não gaste a água desordenadamente e saiba o processo que envolve ao abrir a torneira da casa. Então você abre a torneira, está saindo água, está tudo certo. Você vai lembrar do SAI quando você abre a torneira e não sai água. É verdade. Ou quando tem um vazamento de esgoto, ou quando tem um buraco na rua causado por algum vazamento também. Então a educação ambiental é fazer com que o pensamento crítico a respeito da ação do homem com o meio ambiente seja estabelecido, né? Seja afirmado. É uma coisa que é o que você citou, né? É tão comum assim, abrir a torneira e sair água, né? Que a gente acaba esquecendo de todo o trabalho por trás disso e esquece também a água também é um recurso finito, né? Sim. Se a gente não tomar cuidado, eu falo mesmo a gente vê alguns rios, por exemplo, que antes eles eram gigantes, agora tem o seu leito, né, diminuído, isso assusta um pouco a gente, né? Sim, sim. Por isso que o planejamento de crescimento das cidades, as intervenções humanas, tem que ser muito bem estudada, muito bem planejada, né, com estratégia, com parcimônia. Certo. Essa conscientização ambiental, vocês costumam fazer em que locais? Na rua, mais ou menos como a CEMOB costuma fazer, por exemplo, em semáforos? Ou vocês fazem em pontos estratégicos, escolas, onde costuma acontecer? Nós temos os programas fixos. Os programas fixos a gente recebe visitantes de escolas, igrejas, escoteiros, grupos organizados da sociedade civil, para conhecer a ETA, né, a ETA Cerrado, que é a maior, e a ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, ETE. Né? Tá, sim. Então nós temos as ETAs e as ETs. Nós temos um programa de Água Viva, o nome é Água Viva, que recebe os visitantes para conhecer o tratamento de água na ETA Cerrado. E nós temos o mesmo estilo de visita guiada na Estação de Tratamento de Esgoto S1, que é a Sorocaba 1. Então nós recebemos esses visitantes e mostramos para eles o processo de tratamento que é realizado nas estações, tanto de água quanto de esgoto. Nós temos também o programa do Rio Vai à Escola. Então as escolas de educação infantil entram em contato com o SAI, né, por meio do e-mail da educação ambiental, tem lá no site também, na home, e agendam para o SAI ir lá na escola e falar sobre o Rio Sorocaba, né? Certo. E o Rio Sorocaba ele é muito importante porque a cidade foi gerada em torno dele, né? Sorocaba tem esse nome por conta do rio, né? Porque em Tupi-Guarani é terra rasgada. Quem rasga, quem corta essa terra é o rio. Né? E o rio ele é muito importante na cidade historicamente, por conta da tropa de Moares, por conta de que toda a economia em volta de um recurso hídrico ela prospera. Nós temos o rio Nilo no Egito, Sim. né? Nós temos o rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Nós temos em São Paulo o rio Tamudateí, rio Agabaú. Né? Então, porque o rio ele traz a abundância da água, né, para você beber, cozinhar, para tomar banho, se lavar roupa. E antigamente era usado como meio de transporte, né? Por meio da navegação. Que bacana, hein? Você falando aí me traz algumas lembranças e de fato, né? A gente não cresce meio que naturalmente as coisas ali, olhando, acontecendo, mas de fato a gente percebe agora você falando que os bairros, mesmo na zona rural, né? Os locais mais retirados, normalmente os mais antigos, eles eram formados próximo dos rios, né? E aí agora a gente entende de fato que por conta realmente dessa importância, né? Da água para... Vai comprar um latezinho, ver se tem poço, ver se tem uma mina, né, para não ficar dependente. Que bacana, muito bom. E eu não sei, você que está nos ouvindo aí, eu não sabia, Bruno, a gente já sabia da possibilidade de visitar, né, as ETs e as ETAs, né? Então você que está nos assistindo, quiser conhecer mais desse local, desse espaço, como é que o munícipe que está do outro lado pode fazer? É em grupo? Como é que funciona? A gente atende grupos organizados, né? E às vezes estudantes que têm trabalhos de escola, eles entram em contato também para tirar dúvidas e fazer os seus trabalhos. Nós temos um e-mail que é edambiental,
@saaesorocaba.sp.gov.br. Legal. O Marcel vai colocar para nós aqui no... Aí você pode entrar em contato por e-mail e daí é feita as tratativas para esse agendamento, para acontecer e viabilizar a necessidade desse estudante ou essa curiosidade do grupo coletivo para ir lá conhecer. Além dos programas de conhecer as estações, que nós temos a ETA e a ET, e o Rio Vai à Escola, nós temos também o programa Consciência Azul, que é onde a gente vai para a rua para orientar as pessoas sobre o uso correto da água. Porque às vezes a gente vê a pessoa lavando a calçada, lavando a rua, né, com mangueira, desperdiçando água mesmo, e um vizinho acaba ficando com angústia de ver aquela situação e não quer ir lá e fazer uma abordagem porque pode ser ruim, né, para a pessoa que mora ali. Não sabe qual Então vai eles ser a falam reação, pro SAI, olha, meu vizinho, o tal endereço, tal rua tem desperdiçado água de forma anônima, né, a pessoa não precisa se identificar, e a gente recebe esse e-mail, né, esse contato, vai lá e aborda. Nosso intuito é educar, né? Então nós não vamos lá coercitivamente. Nós vamos lá e orientamos como que a pessoa deve proceder para evitar que isso ocorra. Né? E a gente não está em período de racionamento, mas em períodos de racionamento é instituída a multa. Né? Para quem desperdiça água e o fiscal chega lá e pega um flagrante. Mas a gente tem o intuito de educar mesmo a população, porque é o ano todo, né? O tempo todo. Tem algumas pessoas que a impressão que dá é que elas parecem que usam disso meio como uma terapia, já percebeu? Fica lá, né? Fica ali conversando e às vezes quando junta com outro do outro lado ali com a mangueira na mão, amigo do céu. Aí vai, né, um tempo todo ali e isso é muito desperdício, né, de água. Sim. Tem algumas pessoas que eu conheci que elas até fazem isso, mas de forma, como que eu posso dizer para você, correta, né, a forma correta. Ela junta a água da chuva e tal, e ela tem lá o espaço dela, ela deixa tampado, guardadinho, e depois ela usa essa água para jogar, para limpar ali. Isso é uma forma mais correta de se fazer, mas mesmo assim tem alguns cuidados, né? Por questão, por exemplo, de dengue, essa situação, não é só deixar lá aberto, não é verdade? Sim, sim. Eu mesmo já atendi várias denúncias em que a pessoa estava lavando a calçada e quem viu não sabe como que é a estrutura da casa de cada um. E quando eu fui abordar para ensinar, a pessoa falou, não, mas eu sou engenheiro, Olha só. e eu tenho uma mini cisterna aqui de captação da água da chuva da casa toda e ela armazena numa... aqueles tonéis de azeitona, armazena num reservatóriozinho essa água da chuva, que não pode ficar muito tempo ali também armazenada porque fica ruim, então tem que clorar às vezes com um pouquinho de cândida, água sanitária, mas dá totalmente para reaproveitar para essa finalidade, né? Não é potável para consumir, mas para você usar numa limpeza, numa faxina, numa lavagem aí de uma calçada, porque não é uma água potável. Né? Então, quando você desperdiça a água da torneira, você desperdiça água, produto químico e material de pessoas trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quem paga essa conta é a própria pessoa. Exato. Além de você economizar água para o planeta, uma educação ambiental, uma cidadania para todo mundo da cidade, você economiza no bolso também. Exato. Né? Então, às vezes a pessoa está gastando água e não está nem aí porque paga o valor baixo. Mas às vezes todo mundo, 6 da tarde, chegando, querendo tomar banho e lavar roupa, e fazer comida, e fazer janta, às vezes não dá conta o reservatório do próprio SAI. E pode faltar, em dias de consumo extremamente altos, que é um calor imenso na cidade, que Sorocaba é quente, às vezes demora um pouco a água para chegar em finais de rede, em pontas de rede, porque tem muitas pessoas lá no início da rede gastando deliberadamente. Sendo que é só uma questão de você gerenciar melhor aquela quantidade de água que já está ali à disposição. Perfeito. Nesse período mais seco, como que o SAI tem contribuído? Quais são as expectativas que a gente tem? Como que a população pode também contribuir para que a gente possa ter água, né, de uma maneira saudável, sustentável e possa sentir menos esse período seco? A gente recomenda que é fundamental a pessoa se hidratar. Né? A gente fala para economizar água no sentido de não desperdiçar, mas não deixar de beber água. Tem que beber água, tem que tomar banho, tem que fazer higiene. É o mau uso dela. Né? Então, assim, o SAI, ele mantém e reforça as suas ações de educação ambiental nas escolas, nas visitas guiadas, e a gente intensifica, por meio de programas como esse,
a forma do programa Bom Sem Resolve, que são as denúncias. Porque às vezes a gente vai em local e a pessoa realmente não sabia que estava fazendo errado. Ela recebe uma instrução de que não é legal você lavar a água com a calçada. Né? E se precisar, porque um cachorro fez cocô, fez xixi, e precisa lavar, usa o balde, que gasta metade do que a mangueira gastaria. Porque o balde ele tem um reservatório ali infinito. A mangueira vai jogando água continuamente e isso desperdiça muita água. Banhos demorados, na hora que vai escovar o dente e manter a torneira aberta, isso gasta. A ONU preconiza que o ideal para uma pessoa são 110 litros de água por dia. Em Sorocaba, o sorocabano ele gasta quase 190 litros de água por dia. Nossa, a gente gasta mais do que o que a ONU Recomenda. O ONU não, acho que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS. OMS. OMS é a Organização Mundial da Saúde. Essa informação. Vamos chegar. Eu falei ONU, a Organização da ONU e OMS, são as duas. Então são as duas. O banho tá rapidinho? Tá demorado? Ao banho a gente sempre demora um pouco mais porque eu faço só os sábados. Mas olha só, a gente brinca com essa situação e tudo, mas você falou aqui que o cidadão sorocabano gasta mais do que... A gente até ficou em dúvida se era a ONU ou a OMS, mas são as duas organizações, né? Mas uma curiosidade que a gente até comentou aqui nos bastidores, a gente pensa, não, imagina, eu não gasto muita água. Quanto a gente pode gastar, por exemplo, escovando os dentes ali cerca de 5 minutos, a torneirinha aberta aqui é rapidinho, só daqui a pouco eu enxago a boca, então nem vou fechar. Quanto a gente gasta mais ou menos? Olha, dependendo, uns 5 minutos escovando o dente com a torneira aberta, pode gastar de 70 a 125 litros. Então, só escovando o dente 5 minutos errado, você já pode gastar o que a ONU recomenda para o dia. Olha isso é demais, imagina. Em 5 minutos, você que está nos assistindo aí, coloca a mão na tua consciência, a questão não é só... eu financeiramente não custa nada, eu pago a mais, sem problema. A questão não é financeiro nosso, né? A gente tem que pensar numa coletividade, né? Como um todo. Se eu acabo exagerando, vai chegar o dia que, como você falou aqui no começo, eu abro, saiu água, ok. Eu abri, não saiu água, ela não sai. Se for fazer uma ilustração desse desperdício, como se você pegasse 3 galões de 20 litros, mais até, e virasse, desperdiçasse ali e jogasse, entendeu? Então é surreal pensar nisso. A gente pensa que que a questão de água é igual um árbitro de futebol. Quando você não comenta dele, senão foi tudo bem. E se o árbitro virou notícia, é porque o negócio deu errado. É a mesma coisa a falta d'água, né? Porque a gente está tão habituado que a questão é ela não virar notícia mesmo, ela ser normalizada, né? Exatamente. Até porque até esse consumo maior de sorocabano é um fruto de um bom trabalho do SAI, que consegue levar água para toda a população. A cidade é mais quente, né? Sorocaba é uma cidade mais quente, então acaba gastando água. Embora a gente tenha passado um friozinho aí recentemente, que a gente vê quando esfria, aumenta até os nossos vazamentos, porque a pressão na rede fica maior, porque não tem muita gente usando água. Né? Então o consumo regular não causa essa pressão. Não causa essa pressão. Tá, mas é um consumo responsável. Consumo responsável. Porque, então... Vou ajudar a não causar pressão aqui, vou desperdiçar horrores de água, né? Tem que tomar sempre esse cuidado exatamente para evitar o desperdício. O Bruno fez uma pergunta aqui. Nós estamos em um período meio que de estiagem, né? Não está chovendo tanto. Uma pergunta que eu acho que o munícipe ali talvez tenha, porque quem já passou por isso no ano passado, né? Hoje, Sorocaba tem o reservatório que nós temos hoje aí. Ele está tranquilo? Ou é necessário, o cidadão sorocabano já acendeu o alerta ali em relação a esse cuidado com a água? Como é que está? Então, nós temos 3 estações, né? E elas têm os seus sistemas de abastecimento diferentes, né? Uma da outra. Nós estamos muito bem, né? A cidade também está programada para passar um período aí sem nenhum alarde. Porém, dependemos muito do consumo da população, né? Então, nós temos a represa de Tupararanga, que é da Eta Cerrado e o Ipaneminha. Nós temos a Eta Vitória Régia, a Eta do Éden. Tanto é que, assim, essa segurança que nós temos é fruto de planejamento. A Eta Vitória Régia reforçou, né, bastante o abastecimento na cidade, com o crescimento que tivemos na Zona Norte também nos últimos anos. Mas, independente disso, nós contamos com que a população não gaste deliberadamente esse consumo, porque nós não sabemos quando vai chover de novo, né? A gente não consegue prever com exatidão. O consumo deve continuar sendo responsável. Sim. Uma dúvida que eu tenho é que Sorocaba ela tem muitos pontos altos e baixos e tal, não sei o que. Como que o SAI trabalha para que os pontos mais altos ali não sofram, né? Com, de repente, uma falta de ar, uma falta de pressão para chegar ali? Qual que é
Depois que a gente trata a água e a água sai da estação, aí é um detalhe muito importante. A água só sai da estação depois do controle de qualidade dos nossos laboratórios, né? Então, não é só o SAI que se autofiscaliza, como o Ministério Público, órgãos, né, governamentais, a vigilância sanitária, até empresas privadas, porque às vezes a água é matéria-prima do produto que a pessoa, né, produz, do que a indústria produz. Mas a gente faz controle de qualidade antes da água sair da estação e depois a água vai para os reservatórios espalhados na cidade, né? O SAI tem uns 70 reservatórios espalhados na cidade e nesses reservatórios a gente tem os bombeamentos, reforçando a pressão para que a água chegue em toda a rede de abastecimento. Perfeito. Então, muito bom, muito bom. Você que está nos assistindo, imagina que várias curiosidades estão sendo sanadas aí a respeito do SAI, água, né? Como auxiliar, né? Auxiliar a nossa cidade a ter cada vez mais aí autossuficiência em períodos de estiagem. Você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, você está fazendo a gente passar por um período de estiagem muito ruim. Então, ó, se inscreve no nosso canal. Aliás, a gente faz brincadeiras aqui, mas queremos agradecer. Vocês têm nos ajudado demais. Muita gente se inscrevendo, muita gente nova chegando, participando aí, né? Deixando suas mensagens. Isso ajuda demais a gente levar a informação. E esse sempre foi o objetivo da gente, né, Bruno? Sem dúvida, Comunicação, levar informação aí. curiosidade e os serviços que a prefeitura faz, que às vezes você não faz a menor ideia. E a gente pode ser muito sincero dizendo que não é só o munícipe que está aprendendo. Nossa, outro programa que a gente aprende muito. Nesse programa a gente fala, por exemplo, você citou aí da visita guiada, que eu não sabia que tinha, né? Que é muito bacana de poder ir lá conhecer como é que funciona, né? Comenta um pouco para nós. Você falou também a ETA, que cuida, essa que dá as água potável, isso. E a ET é a que cuida da água de esgoto para devolver. Fala um pouquinho pra gente dessa Vou explicar um pouco a dinâmica. O caminho da água em Sorocaba, então. Certo. Nós pegamos a água da represa, pode ser a represa de Tupararanga, pode ser do rio Sorocaba, no caso da ETA Vitória Regia, porque cada ETA ela tem que ter uma fonte de água bruta para tratar. Aí nós limpamos a água por meio das etapas do tratamento, envolve a filtração, adição de produtos químicos, floculação, decantação, que tudo vocês vão aprender se forem lá na visita. Que legal. E depois que a água passa por essas etapas de tratamento, a água chega limpa para a casa das pessoas, né? Ela é bombeada pelos reservatórios e chega para a casa das pessoas. E dessas pessoas consomem essa água e a água que vai embora da casa das pessoas, ela se torna o esgoto, né? O esgoto doméstico. Então é a água suja. Esse esgoto doméstico, ele não pode ir para o rio, porque senão ele contamina, né? A água desse rio, que tem uma fauna e uma flora envolvida. Então essa água suja, esse esgoto, ele vai para uma estação de tratamento de esgoto para ele ser purificado. Ele não é limpo para se tornar potável para a gente beber de novo, né, diretamente. Mas ele fica limpo para eu devolver para a natureza. Depois que eu devolvo esse esgoto tratado que vira efluente, que ele fica limpo para devolver para a natureza, aí a natureza faz a função dela. O sol evapora a água, forma nuvens de chuva, chove, reabastece a represa e o ciclo começa novamente. Que bacana. A gente conversava aqui também nos bastidores e você falou que a natureza ela até tem alta suficiência, mas devido à demanda muito grande, aí entra o SAI, né, com as ETs para poder auxiliar nesse processo aí da evaporação da água, que a gente aprende. Que matéria que a gente aprende? Que escola? Que série mesmo que a gente aprende isso? Olha, eu acho que é o Fundamental 2. Então, dois, né? Acho que é ciências. Essa trajetória aí da água. Mas é que legal, e assim, à medida que a população vai crescendo, a gente vai demandando mais serviços, vai utilizando mais da natureza, e aquilo que você falou, tem que estar bem planejado para não usar de forma irresponsável e até devolver o que é da própria natureza e fazer essa conciliação de infraestrutura, de saneamento de maneira responsável e sustentável. Sim, para não gerar um desequilíbrio. Né? Estamos falando aqui de água potável e tudo mais, sempre há aquela pergunta, né? A água da torneira, será que eu posso tomar mesmo sem medo? Porque às vezes ela tem um gostinho ali, ou será que vai fazer um mal para mim? Diz aí para nós, tira essa dúvida, posso ou não posso tomar a água da torneira? Antes de sair, uma música de suspense, Marcelo. Música de suspense para nós. Posso ou não posso tomar a água da torneira? Pode, com toda certeza pode. A água não sai da estação de tratamento de água sem os parâmetros de qualidade. Né? A gente é fiscalizado por isso. Né? Então, a água ela sai com
total potabilidade, você pode tomar água da torneira. O que ocorre que as pessoas ficam desconfiadas? Nós temos encanamento na cidade toda e às vezes eles demandam manutenção. Os encanamentos eles são subterrâneos, ficam embaixo da terra. Ou então o próprio encanamento da casa da pessoa, ele é antigo, às vezes ele era de ferro, de metal e pode transmitir alguma ferrugem. Ou então o reservatório, que as pessoas não têm o hábito de lavar de 6 em 6 meses, também pode contaminar essa água. Mas a água da torneira, que vem direto da rua, ela é própria para consumo. Ah, mas eu gosto de fazer uma filtragem, colocar um filtro. É ótimo, é um adicional. Não vai fazer mal você tomar água da torneira, porque ela tem cloro, né, que vai matar os micro-organismos presentes ali. Mas esse filtro, esse adicional a mais, é um plus, é ótimo. Ah, eu filtro a água e eu vejo que a água tem muito barro, é barrenta, dependendo do local, da ocasião. Às vezes teve uma manutenção, ruas atrás, às vezes teve um ponto ali específico naquela rua, naquele bairro, que fez com que soltasse um pouquinho mais de sedimento, mas a água em si ela é potável. Mesmo com esses probleminhas pontuais. Bacana. Uma outra pergunta, eu acredito que seja também a dúvida do Munícipe. A gente vê que vocês sempre postam lá no site de vocês, por exemplo, bairros tais vão ficar possivelmente sem um período ali de água. Explica para nós por que vocês fazem isso com a gente, por que vocês deixam de ser água, qual que é o objetivo, enfim, e o benefício que a população acaba tendo com isso. Para manter esse sistema funcionando 24 horas, 7 dias por semana, nós contamos com muitas manutenções. Algumas manutenções são programadas. Então, por exemplo, tal lugar tem um encanamento antigo e a gente vai substituir preventivamente. Então, tudo que é preventivo a gente consegue prever e avisar a população com a maior antecedência possível. Mas às vezes acontece um rompimento, um vazamento inesperado de última hora. A gente tem que fazer o quê? Fechar os registros da rua, dos reservatórios, para que essa água não fique vazando. Sim. E fazer o conserto. E para isso, nós temos que cessar a passagem de água. E daí os bairros são afetados. Porque mesmo após terminar a manutenção, tem um tempinho ali para finalizar tudo. Ou então a gente retoma o abastecimento, mas a pessoa está lá na frente ou está num ponto mais alto, que quem está embaixo está recebendo água antes, né, e consumindo já. Então, às vezes, até normalizar 100% demora um pouquinho mesmo. Mas é melhor que isso ocorra do que a cidade ficar sem uma infraestrutura adequada. Né? Fica um queijo suíço aí todo furado, vazando por aí. Ele não pode. Não, perfeito, perfeito. Tá vendo? Você que está nos assistindo aí, recebe informações aí antecipadas, na verdade. A questão disso que acontece, é bom a gente saber que é uma manutenção preventiva, né? Principalmente nós brasileiros que temos o costume de fazer a tal da manutenção corretiva. Ou seja, deu problema, Não previne. não tem jeito, vamos lá resolver. Então, essa prevenção é essencial para manter o serviço em perfeito funcionamento, né? Bom, nós estamos chegando aqui, finalmente, no nosso programa, mas antes eu passar para o Bruno, eu quero fazer uma pergunta aqui para você. De novo, hein? Aquela música de suspense, hein, Marcelo? Estamos falando de água potável, água da torneira. Conta pra nós aí o mito da água branca. Como que é aquela água que sai da torneira lá meio... E agora? Devo ou não usar essa água? Devo ou não lavar o meu alface com essa água? A turma acha às vezes que é muito cloro. O SAI colocou muito cloro e fez uma faxina no encanamento. Não, como eu falei, toda a água sai da estação com um rigor controle de qualidade. Certo. E quando acontece isso da água branca sair na torneira, nada mais é do que a pressão da água no sistema, dentro da rede. E o que seria essa pressão? Na verdade, nós temos ar, que às vezes acaba entrando numa manutenção, né, um pouquinho, e esse ar ele fica preso, né, lá dentro. E a água começa a empurrar o cano, e daí ele é engolido pela água, formando micro bolhas de ar, que dá aquele aspecto esbranquiçado. Mas é algo muito pontual, geralmente é pressão do sistema, ou em dias de consumo elevado, que é muito rápido a produção e o consumo da água. E daí, se você pegar aquela água branca e deixar num copo transparente, dá um tempinho para ela que essas bolinhas de ar se dissipam, e a água fica em color transparente de novo. Né? Lembrando que os parâmetros essenciais de qualidade de água é que ela é incolor, insípida e inodora. Então não pode ter gosto, nem cheiro, né, nem cor. E tem um outro fator que aí não depende da gente, que é o microbiológico, né? Que às vezes a água é sem cor, sem cheiro, sem gosto e pode estar contaminada. Mas não é o caso de uma água tratada que sai de uma estação de tratamento que tem o cloro,
que é o agente desinfetante, né? Então, Certo. não vai proliferar micro-organismos ali. Que bacana, mais um mito aí. Ótimo. Eu confesso. Eu confesso que quando eu vi aquela, falei, ó, não sei podia ser, né? que o Vinícius exagerou. E o que a pessoa vê influencia muito no resultado. Até na hora de você tomar, não é? Você já fica meio assim, coisa diferente, não é? Influencia mesmo. Até porque, às vezes, a maioria essa água branca ela tá quente, tá em temperatura ambiente. E tem uma percepção diferente quando você toma água gelada e a água quente, natural. Ou então a água quente mesmo, morna, né, que serve para chá às vezes com aguado. Então muda a percepção de cada um. E a turma associa muito ao mito, falar que é cloro. Ah, muito bacana, muito bacana. Muito bom ter vocês junto com a gente aqui no nosso programa. Em mais um episódio aqui do nosso Sorocaba em Pauta Podcast. Hoje falando tudo aqui sobre água, tirando dúvidas sobre o SAI, né? Não se esquecem, se hidrata bastante. Só não pode desperdiçar água. Isso não quer dizer que você não tem que se hidratar. Hidratar é uma obrigação, não é isso? Estamos chegando finalmente, então quero passar para o meu amigo aqui, Bruno. Muitíssimo obrigado, né? Pelos esclarecimentos, por tirar muitas dessas dúvidas e essa questão de curiosidade. A gente aprendeu bastante, isso é muito bacana. Todo entrevistado que a gente tem aqui, a gente está absorvendo novas informações, isso é muito legal, inclusive para repassar, multiplicar. E agora eu vou deixar com você, de repente, algo que você faltou falar, você falou, pô, faltou a oportunidade de comentar alguma coisa, ou então, se você quiser ficar à vontade também para convidar a população para algo, inclusive para a economia de água, uso responsável, é aquela câmera que você fala. Muitíssimo obrigado. Perfeito. Eu espero você, com o seu grupo lá na ETA ou na ET, né, conhecer uma estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto, para ver como que funciona o trabalho que o SAI tem para fazer com que quando você abre a torneira, a água saia na sua casa. Né? Ou então que o seu esgoto vá embora quando você dá uma descarga. Vai lá conhecer esse trabalho, é muito importante. Professores, educadores são mais do que convidados, faz parte como, né, educação extracurricular, interdisciplinar. E contamos com o apoio da população que no dia a dia toma banho, escova dente, lava roupa, lava louça e pode economizar. Né? Você economiza água para o próximo, é um ato de cidadania, e economiza no bolso também. Perfeito. Isso aí, muito bom, viu? Obrigado, Vinícius, por ter recebido você aqui. A gente aprendeu demais, né? Bruno, meu amigo, da casa aí, mais uma. Chegamos aí. Você quer deixar mais um recado? Aproveitando que eu falei de economia de bolso, embora não seja educação ambiental, mas é uma ação social, o SAI tem a tarifa social. Então, quem se enquadra nos programas da tarifa social recebe benefícios da Secretaria de Cidadania lá, que é Bolsa Família, recebe benefícios, CAD único. Procura a Casa Cidadão, procura atendimento do SAI e se informa para cadastrar o imóvel na tarifa social. Né, dá 50%, mais de 50%. Olha aí, o Sorocaba dá mais de 50% de desconto na conta, né, e quanto mais a pessoa economiza, ela atinge o desconto máximo. Sensacional. Olha só como é bom, as considerações finais sempre tem um restinho ali que ficou de... Mas é importante, muita importância para o cidadão. Você que nos acompanhou até aqui, mais uma vez o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fica ligadinho com a gente, não se esquece, hein? Se inscreve no nosso canal aí, compartilha, porque isso ajuda demais a gente levar informação para todos os cidadãos sorocabanos. Permitindo Deus, estaremos na próxima semana com mais um Sorocaba em Pauta Podcast. Até lá, tchau, tchau pessoal, até a próxima!